aí, meu povo, professora Juliana Nobre na área, aproveitando esse dia 6 de junho, que é o Dia Nacional da Luta contra as Queimaduras, para a gente conversar hoje, aqui nessa live maravilhosa, sobre exatamente este tema. A gente vai falar um pouco sobre queimaduras, trazendo as necessidades, o que é epidemiologia, como tratar, o que fazer, qual é a conduta. Por quê? Porque é um tema recorrente em provas de concurso. Hoje é o Dia Nacional da Luta contra Queimaduras. A gente vai ver como acontece, quando acontece, com quem acontece, e isso leva a uma conscientização da população e um cuidado maior para evitar as queimaduras. Obviamente, estudando e levando esse assunto um pouquinho lá para o nosso ramo, né? Aquele dos concursos, de estudo para concurso, aquele dos profissionais da saúde, o que fazer quando você estiver diante de uma situação de queimadura, né? Grandes queimados principalmente, urgências e emergências relacionadas a queimaduras. Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui na nossa live. Vem comigo que hoje é sobre queimaduras, a atuação da enfermagem, tá certo? Então, nós temos aqui um pouco de epidemiologia. Vou colocar aqui para vocês, acabei de pegar aqui minha caneta, o que é que acontece e como acontece. Esses dados eu tirei lá da cartilha de queimados do Ministério da Saúde, tá certo? Então, no Brasil, as queimaduras representam um agravo significativo à saúde pública. Não é à toa que nós temos um Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Entre os casos de queimaduras notificados no país, a maior parte ocorre nas residências das vítimas e quase a metade envolve crianças. Quando a gente fala de acidente, a gente está falando principalmente de prevenção. Prevenção de acidentes. Acidentes são situações que podem sim ser evitadas. Então a gente relaciona todo o processo do acidente com intervenções que a gente pode fazer para que aquele acidente ele seja evitado. Criança, como a gente sabe, né? Aqui no Ceará, menino cega, é o que a gente diz, menino cega. Por quê? Bastou você tirar o olho da criança um segundo. Virou para um lado, olhou para o outro, o menino já sumiu, o menino já está aprontando. Então, é necessário que a gente tenha muita atenção com as nossas crianças. Entre as queimaduras mais comuns nas crianças estão as decorrentes de escaldamentos por manipulação de líquidos quentes, como água fervente, pela curiosidade, né, da idade. Então, o menino não sabe, criança é criança, né? Não sabe que aquilo ali pode ser perigoso e vai manipular líquidos quentes. Um acidente muito comum de se ver é quando a criança puxa do fogão a panela que está com alguma coisa fervendo, água quente, óleo quente, e aquele líquido cai por cima da criança. Isso aqui a gente vai falar também sobre a questão das marcas de queimadura. As marcas de queimadura que são relacionadas sim a acidente, mas também aquelas que são causadas, tá certo? São acidentes, são marcas que são queimaduras que foram provocadas. Então, aqui nessa questão, a gente vai ver muito essa questão do derramamento, do acidente, e isso é comum de acontecer. E as que ocorrem em casos de violência doméstica. Aí a característica desses outros tipos de queimadura com relação à violência doméstica são diferentes. Geralmente, são aquelas queimaduras em forma de luva, onde a mão da criança foi enfiada no líquido quente, em forma de meia, onde o pé foi enfiado. Quando a gente observa também no bumbum da criança, nos calcanhares, né? Quando a pessoa tenta colocar a criança, né? Imergir a criança no líquido quente e ela recolhe as perninhas, então vai o bumbum encosta, o calcanhar encosta, a planta do pé encosta, então esse tipo de queimadura também é uma queimadura que está relacionada com queimadura provocada por violência doméstica. Entre os adultos do sexo masculino, as queimaduras mais frequentes ocorrem em situações de trabalho. Os idosos compreendem um grupo de risco para queimaduras, bem como as crianças. Então os maiores grupos de risco são as crianças e os idosos. Os idosos por quê? Devido
devido à sua menor capacidade de reação às limitações físicas da idade. Para as mulheres, as queimaduras estão relacionadas com situações domésticas, como o cozimento de alimentos, riscos diversos na cozinha, acidentes com botijão de gás, acidentes com panela de pressão, né, que entra nos riscos diversos na cozinha, e as tentativas, né, de autoextermínio, né, o suicídio. De uma forma geral, para toda a população, as queimaduras, devido ao uso de álcool líquido e outros inflamáveis, são as predominantes. Principalmente agora a gente precisa lembrar, né, em junho, época de festas juninas, tem muita brincadeira com fogo, brincadeira com fogueira, com espalha-brasa, né, fogos de artifício, foguinho, estalinho, enfim, são as queimaduras agora no mês de junho, que agora estão liberadas as festas juninas, elas são muito comuns e a gente precisa ficar atento e observante para que a gente consiga evitar esse tipo de acidente com queimaduras, tá certo? O que é a queimadura? Segundo o Ministério da Saúde, as queimaduras são lesões decorrentes de agentes tais como a energia térmica, e aí a gente está falando tanto de frio como quente, química ou elétrica, também a gente pode considerar queimaduras, além de acidentes biológicos, quando a gente está falando de plantas, quando a gente está falando de animais, e capazes de produzir calor excessivo, que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Então, trazendo aqui, né, um pouco do que é morte celular de quem? Da pele. Mas o que é a pele, professora? A pele é um maior órgão do corpo humano, né? Então, ela faz o papel de protetor, de termorregulação. A pele tem esse papel. E tudo que pode afetar a pele, a depender da extensão e da profundidade, obviamente, dessa pele que foi afetada, a gente pode ter um reflexo hemodinâmico da pessoa. A pele é um condutor relativamente ruim de calor e, como tal, constitui uma grande barreira contra as lesões térmicas. Então, o calor chega e fica lá, até onde a pele pode aguentar. Então, se ela permanece sendo queimada, o agente causador da queimadura permanece em contato com a pele, essa queimadura ela vai ficando mais profunda. A transferência aguda de calor para a pele resulta em uma lesão de queimadura com desregulação imediata da sua função de barreira. Então, lembra que eu falei para vocês que a pele é uma barreira, ela é uma proteção para o corpo, alterando as funções mais básicas como regulação da temperatura, proteção contra infecções. Quando a gente tem, né, uma solução de continuidade da pele, é uma entrada para agentes infecciosos e manutenção da homeostasia. A partir do momento que a gente tem um acometimento da pele, a gente pode ter todas essas alterações aqui. Lembrando, né? Como é que a pele é formada? Quais são as camadas? A gente tem epiderme, derme e hipoderme ou tecido subcutâneo, certo? Então, aqui na epiderme, vocês precisam lembrar, deixa eu aparecer aqui, vocês precisam lembrar dessas camadas da pele aqui, para quando a gente for classificar a queimadura com relação à profundidade. Porque, dependendo da profundidade, vai atingir só a epiderme, aqui, só a derme, e a derme ela pode ser atingida em um grau mais parcial e mais profundo. Ela pode ser parcial, ela vai ser parcial. Ela pode ser mais rasa e mais profunda, tá? Pode atingir a derme, tá aqui, ó, o agente que queima, atingindo só a epiderme, pode atingir a derme um pouco mais raso, pode atingir a derme um pouco mais profundo e pode atingir
a hipoderme e as estruturas que estão embaixo do tecido subcutâneo. E aí vem músculo, osso, órgãos internos, enfim, tá certo? Então, se lembrem dessas camadas da pele que eu estou falando aqui para vocês entenderem quando a gente chega lá na classificação da profundidade. Então, nós temos, né, várias características que podem ser relacionadas com a profundidade da queimadura. Bolhas, pode ser dolorosa ou não, aquela queimadura. Pode ter uma superfície úmida ou lacrimejante, que a gente chama de... É muito comum aqui no Ceará a gente chamar de salmoura. Tá saindo só aquela salmoura. É comum, tá? Então, é essa umidade. E aí a gente tem proteína pura sendo extravasada ali pelo aquele local da queimadura. A fisiopatologia. A professora trouxe aqui, professora, meteu essa mesmo. Foi. A fisiopatologia da queimadura para a gente poder entender, né? Vou falar aqui rapidamente, certo? Para a gente não se aprofundar, a gente tem aqui 1 hora de live e eu preciso falar rapidamente sobre esses termos aqui, né? Sobre a fisiopatologia, sobre todo o assunto. Mas não deixem de se aprofundar nesse assunto, que é bom demais. Então, vamos lá. A queimadura, né, ela vai ter vários reflexos. Uma pele queimada vai ter vários reflexos aí. A gente tem, primeiro, ela causa vasodilatação. E por conta da vasodilatação, e eu coloquei aqui para vocês entenderem, vai haver um aumento na permeabilidade capilar. Aqui, ó. Aqui a permeabilidade capilar. A pele estica, os capilares se abrem, obviamente vai haver um aumento na permeabilidade. O líquido vai começar a sair de dentro do vaso para fora. E este líquido vai para fora para onde, povo de Deus? Os tecidos. Terceiro espaço, que a gente chama. Vai causar o quê? Edema. Tá certo? Então, aumento da permeabilidade capilar, lesão tecidual direta, né, causando o quê? Uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória vai resultar em coagulação disseminada, desnaturação proteica, lembra da membrana celular? Membrana celular tem as proteínas da membrana celular, quando a gente tem uma queimadura que vai lá, ó, e altera aquela estrutura, causando uma desnaturação. Eu trouxe aqui, e esse ovo, professor? Este ovo aqui é para vocês entenderem como acontece uma desnaturação proteica. A clara do ovo é proteína pura. Quando a gente esquenta a clara do ovo, ela muda completamente a sua estrutura, a sua aparência, a sua configuração, tá certo? Então, isso acontece também na pele, nas células, lá na membrana plasmática, tá certo? Então, tem desnaturação proteica também, além do que pode haver ionização do que tem dentro da célula. Depois disso, nós vamos ter, além disso, né? Depois não. Além disso, nós vamos ter distúrbios na regulação da temperatura, afinal de contas, uma das funções da pele vai ser termorregulação, e essa pele prejudicada, essa pele queimada, ela não vai ter mais esse poder de regular. O paciente pode evoluir com hipotermia, não temos mais regulação da temperatura através da pele. Distúrbios da homeostase, a gente também pode ter a questão dos eletrólitos, né? Uma alteração dos eletrólitos, causando também aí a ionização do conteúdo celular. A perda de líquidos, a perda maciça de líquidos, causando choque hipovolêmico, principalmente. Quando a gente tem as queimaduras mais graves, a gente vai ter choque hipovolêmico, né? Com o choque, nós temos diminuição da perfusão tecidual,
a gente vai ter diminuição do débito cardíaco e a gente vai ter também a evolução lá da queimadura com as fases hipermetabólica, hiperdinâmica que a gente tem a partir do queimado. E aí é um pouco mais aprofundado, mas o geralzão aqui eu já coloquei para vocês de como é que acontece, o que é que acontece dentro do corpo a partir daquele processo de queimadura. Quais são os tipos de queimadura? Aqui nós temos uma classificação de acordo com a causa da queimadura. Pode ser térmica, por calor ou por frio. Exemplo de calor, fogo, vapores quentes, objetos quentes. Por frio, objeto congelado, o próprio gelo. Então, um erro muito grande de algumas pessoas é pensar que em um local queimado pode colocar gelo. De fato, na hora, o gelo vai aliviar a dor do paciente, só que vai prejudicar ainda mais, o gelo vai prejudicar ainda mais aquele tecido queimado, tá certo? Então, um prognóstico que seria um, vai virar outro por conta da aplicação de um gelo que era absolutamente desnecessário. Químicas, incluindo cáusticos, tais como substâncias ácidas e álcalis, né? Ácidos e bases. Elétricas, materiais energizados e descargas atmosféricas. Então, raio ou energia, né? Materiais energizados, tomadas, enfim. Radiação, por materiais radioativos e raios ultravioletas, incluindo a queimadura de sol, aquela queimadura que meu filho, minha filha tem, quando passa muito tempo no sol, desavisado, chegou, ó, estendeu a esteirinha, esteira é o novo, estendeu a esteirinha lá na praia, cochilou sob o sol, fica vermelho, pronto, aquilo é uma queimadura de 1º grau por radiação, causada pelos raios ultravioletas, tá? Fora as biológicas, causadas por quem? Plantas como urtiga, o látex e animais como águas vivas, as caravelas, lagarta de fogo, medusa, que também causam queimaduras. Com relação à profundidade das queimaduras, temos a classificação do Ministério da Saúde, que traz a queimadura de 1º grau, que eu acabei de citar para vocês, uma espessura que vai atingir uma espessura superficial, vai atingir só a epiderme, tá aqui, ó. Não forma bolha, tá? Exemplo, o eritema solar, acabei de falar para vocês. Como é que vai se desenvolver? Com vermelhidão, dor, edema e descama em 4 a 6 dias. A de 2º grau? A de 2º grau vai atingir lá a derme. Lembra que eu falei para vocês lá no desenhozinho? Que ela pode ser mais rasa e mais profunda? Pois é parcial. Parcial superficial e parcial profunda. Aí, a depender de até onde atingiu ali na pele, a conduta vai ser estabelecida, tá? Depende do acometimento. Então, vai afetar a epiderme e parte da derme. Aqui, uma característica, forma bolha. Na queimadura de 2º grau, forma bolha. Se for superficial, a base da bolha é rósea, úmida e dolorosa. Lembra? Úmida, a salmoura. Profunda, a base da bolha é branca, seca, indolor e menos dolorosa. Então, algumas terminações nervosas aí já foram queimadas. E aí, por isso que dói menos. A restauração das lesões ocorre entre 7 e 21 dias. E a de 3º grau é a de espessura total. Vai atingir epiderme, derme e hipoderme e, em alguns casos, estruturas mais internas. Estruturas mais profundas. É indolor porque queimou as terminações nervosas. Existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida. Possui textura coriácea. Não reptiliza e necessita de enxertia de pele. A enxertia também pode ser necessária no 2º grau profundo aqui, a depender de como seja a evolução dessa reptilização, dessa cicatrização, dessa queimadura, ok? A textura aqui do 3º grau é tipo de couro,
sabe? Um couro queimado, seco, ou então pode ser enegrecida, tá? Tipo carbonizado. De acordo com o PH-TLS, a profundidade. Aqui a diferença é que nós temos mais um grau, tá? Então, eu fiz uma relação entre os graus, lá do Ministério da Saúde, primeiro, segundo, terceiro, e coloquei a de quarto grau aqui para vocês terem uma noção de como é que funciona. Porém, a nomenclatura lá no PH-TLS não traz graus, tá? Traz o quê? Queimaduras superficiais, que equivale a de primeiro grau, queimadura de espessura parcial, que equivale a de segundo grau, queimadura de espessura total, que equivale a de terceiro grau, e queimaduras subdérmicas, que equivale a de quarto grau, que são as estruturas profundas que são atingidas, tá? Então, o envolvimento cutâneo, aqui na de primeiro grau, envolve a epiderme. Sintoma: dor, hiperemia, fica vermelho, recuperação de 2 a 3 semanas. Na de segundo grau, vai atingir quem? Epiderme e porções variadas da derme. Vai causar muita dor, tem bolhas, lembra que eu disse? Flictenas, áreas desnudas, brilhante e úmida. Muito provavelmente, a recuperação vai durar aí mais de 3 semanas e pode ser que precise de enxertia num grau mais profundo de acometimento. O terceiro grau, epiderme, derme e hipoderme, vai ter dor aqui, na de terceiro grau, nas regiões circunvizinhas, arrodeando. Aqui no Ceará é arrodeando, tá? Arrodeando a queimadura. Por quê? Porque no local da queimadura, a gente já vai ter as terminações nervosas queimadas. Então, nós temos a aparência grossa, seca, como couro, ou carbonizada, tá certo? Ou então carbonizada. A excisão cirúrgica e a enxertia podem ser necessárias, muito provavelmente vão ser necessárias aqui nesse grau, tá certo? E a de quarto grau vai atingir todas as camadas da pele, como epiderme, derme e hipoderme, além das estruturas mais profundas como pele ou gordura, músculo, osso e órgãos internos. Endolu, queimou tudo já. A aparência semelhante à de terceiro grau, com aparência de couro, né? Ou uma aparência desfigurada e carbonizada. Aqui, necessariamente, vai haver excisão cirúrgica, enxertia, e essa daqui é uma queimadura que é grave e, dependendo da extensão dessa queimadura, ela pode sim levar ao óbito, tá? Na grande maioria dos casos. Tá? Então, a gente precisa avaliar a profundidade e a extensão da queimadura. Ok? Aí aqui eu coloquei para vocês os exemplos, né? Queimadura de primeiro grau, aquele lá do sol. A queimadura de segundo grau, que cria bolha, é característico da queimadura de segundo grau, são as flictenas, as bolhas que são formadas. A queimadura de terceiro grau, a gente tem aqui, deixa eu sair aqui do meio. Queimadura de terceiro grau. Aqui, ó, essas imagens eu tirei lá do PH-TLS. Aqui tem uma área, né? Tem várias áreas de queimadura de segundo grau e uma área de queimadura de terceiro grau, com aparência de couro seco. E aqui, áreas mais profundas, onde a gente tem, né, áreas carbonizadas, escurecidas, com aparência de couro, desnaturadas. E aqui a queimadura de quarto grau, de fato, onde a gente tem uma área enegrecida e acometimento das estruturas profundas, ó, queimadura de osso, queimadura de músculo, tá certo? Para a gente avaliar este paciente, lembre que a queimadura é considerado um trauma, tá certo? Então, para eu avaliar esse paciente, cheguei lá para socorrer esse paciente. Para eu avaliar este paciente, eu preciso levar em consideração o mnemônico X-ABCDE de avaliação inicial para o trauma, para as vítimas de trauma. Por quê? Porque a queimadura
é considerada, sim, um trauma. Então, vou levar em consideração, primeiro, hemorragias exsanguinantes. Lembre também que, em alguns casos de queimadura, pode ter trauma associado. Como, por exemplo, professora, queimadura elétrica, onde a descarga elétrica pode ser muito forte e a pessoa pode ser jogada e ela pode sofrer um trauma associado. A gente precisa lembrar disso também, porque a queimadura inicialmente, dependendo de como ela se apresente, uma queimadura mais grave, ela causa um impacto, né? À primeira vista ela já causa aquele impacto e a gente tende a fazer uma intervenção onde a gente está vendo, onde a gente tem aquele impacto maior, mas a gente precisa se lembrar que algumas intervenções precisam ser feitas prioritariamente, como intervenção de via aérea, como intervenção de hemorragias insanguinantes, que podem estar associadas a uma queimadura, e aí a gente precisa lembrar do mnemônico XABCDE, onde a gente vai ter hemorragia exsanguinante, precisa avaliar a hemorragia exsanguinante e conter essa hemorragia, a abertura das vias aéreas, vou ver se o paciente está conseguindo respirar, a via aérea está pérvia, tá? Se não tiver, eu vou fazer abertura de via aérea, retirada de corpo estranho, aspiração. Se ele está respirando de fato, tá? E se ele não está respirando, eu vou fornecer meios de oxigênio, a depender da queimadura. Se for uma queimadura de vias aéreas, a gente também precisa levar em consideração aqui queimaduras de vias aéreas. Na hora que eu estiver avaliando, eu vou avaliar queimadura de vibriças, que são os pelos, pelo do nariz, o cílio, os pelos aqui da face, queimadura da própria face, escarro carbonáceo, tosse. Isso aí me leva a acreditar que existe uma queimadura de vias aéreas, tá? E eu preciso fazer uma intervenção imediata, porque lembra lá que a gente falou sobre a fisiopatologia, uma queimadura vai levar a um extravasamento de líquido do vaso para os tecidos, causando edema. E se eu tiver edema aqui nessa região da faringe, o paciente pode piorar bastante, dificultando inclusive a intubação orotraqueal. No C, eu vou avaliar hemorragias internas, vou avaliar pulso, vou avaliar enchimento capilar, aqui também eu vou fazer na circulação, vou fazer toda essa avaliação de hemorragias internas, era isso que eu queria falar. Aqui no A, lembrando, se for o caso, eu vou colocar o colar cervical, se for o caso. O D, eu vou fazer a avaliação neurológica desse paciente, posso aplicar a escala de coma de Glasgow. É aqui que eu aplico. E não é muito cuidado com os pacientes vítimas de queimadura. Por quê? Sai do meio, professora? Por quê? Por causa da hipotermia. Lembre que a paciente vítima de queimadura já tem uma tendência à hipotermia e eu vou expor essa vítima. Muito cuidado com a hipotermia para esses pacientes. Nós temos aqui, eu trouxe para vocês aqui, como uma interessância para o nosso... interessância é ótimo, né? Para o nosso assunto, né? Que são as fases da queimadura lá da Brunner. Que a gente tem, né? A fase de urgência e reanimação, a fase aguda intermediária e a fase de reabilitação, ok? Então, de urgência é na hora da queimadura até finalizar a reposição volêmica, né? A reanimação hídrica desse paciente. A fase aguda intermediária, desde o início da diurese desse paciente até que a ferida feche. E a fase de reabilitação, desde o fechamento da ferida até o restabelecimento de adaptação física e psicossocial desse paciente. Então, a gente tem um acompanhamento geral, desde a hora da queimadura até a reabilitação do paciente. É bem completo, a Brunner traz bem completo o acompanhamento desse paciente queimado, tá? É bem interessante isso aqui lá na Brunner. Classificação da ferida de acordo com a área queimada. É a regra de Wallace-Pulaski.
A gente tem aqui essa regra que é muito utilizada aqui, que é a regra dos 9, onde o corpo vai ser recortado e pontuado. De acordo com o quê? Todos múltiplos de 9, por isso que a gente chama de regra dos 9, porque vão ser múltiplos de 9. Tronco anterior, 18%, múltiplo de 9. Tronco posterior, 18%. Cabeça, toda, 9%. Na frente, 4,5%. Atrás, 4,5%. Então, a gente divide em 2, né? Cada membro superior, 9%. Cada membro superior. A parte da frente, 4,5%. E a parte de trás, 4,5%. Cada membro inferior, 9%. Cada membro inferior, 18%. 9% na frente, 9% atrás. Tá certo? Então, é essa regra de Wallace-Pulaski, que é conhecida como regra dos 9, para classificar a extensão da área queimada que a gente utiliza. Para a superfície corporal queimada de pouca extensão, ou que atinjam apenas partes dos segmentos corporais, vamos utilizar a palma da mão, a técnica da palma da mão, incluindo os dedos. Então, a gente usa isso aqui tudinho do paciente, de preferência do paciente, tá? Que equivale a 1% de superfície corporal queimada. Então, se eu tenho uma área menor, eu vou pegar a palma da mão do paciente e vou medir as áreas, colocando ali, mas lógico que não é a palma da mão, vou medir e depois meço lá na área, tá? Não vou levar a mão do paciente, ficar... Enfim. E cada palma dessa mão vai equivaler a 1%. Então, se eu tenho uma aqui, 1%, mais outra aqui, outro por cento, mais outra aqui, outro por cento, 3%, por exemplo, tá certo? Isso aqui vai servir para áreas menores. Com relação à criança, essa condição da regra dos 9, da regra dos 9 para a criança, né? Esse percentual, ele é muito divergente aí na literatura, tá? Então, o Ministério da Saúde traz uma divisão para a regra dos 9, o PHTLS traz outra pontuação, o ATLS vai trazer outra divisão para crianças aqui. Então, existe essa divergência. É interessante que você saiba todas, obviamente. Não é verdade? Então, aqui a divisão pelo Ministério da Saúde, onde a cabeça, ó, é 21%. Já pelo ATLS, a cabeça vai ter quanto aqui no bebê? 18%, né? 9 na frente e 9 atrás, pelo PHTLS. Para bebê aqui no PHTLS, vai sair a mesma coisa aí do ATLS. Mas, para o bebê, pelo PHTLS, cada membro inferior vai ter 13,5%. Aqui no ATLS vai ter 14% e no Ministério da Saúde vai ter 12%. Então, você vê que o Ministério da Saúde diz que o membro inferior do bebê vai ter 12%, cada membro inferior. O PHTLS diz que tem 13,5% e o ATLS diz que tem 14%. Então, veja que há divergências aí nesses percentuais. Além disso, a gente tem o gráfico de Landbrauder, tá? Que é uma tabelinha que vai definir a porcentagem para cada área do corpo de acordo com a faixa etária do paciente, certo? Ó, com este gráfico é possível mapear a queimadura e depois determinar sua extensão com base em uma tabela de referência. E aí eu tenho, né, a cabeça, o pescoço, o tronco anterior e posterior, membros superiores, cada braço, cada antebraço, e aí ele divide o braço em 2, né, aqui a mão, né, então, fala, meu Deus, a cabeça da criatura. Então, divide o braço em 2, em antebraço e braço. Cada mão é outro segmento. Genital, cada nádega, cada coxa, cada perna e cada pé. E de acordo com a faixa etária, tá certo?
menos 1, 1 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 e acima de 15 vai receber uma pontuação específica. Lembrando que este método não é utilizado no pré-hospitalar. Além disso, a gente tem que lembrar da reposição volêmica que nós precisamos fazer para o paciente. Geralmente, nós utilizamos a regra de Parkland, que o Ministério da Saúde traz, tá? Para pacientes, crianças e adultos de 2 a 4 ml por quilograma por superfície corporal queimada. Eu vou primeiro definir a superfície corporal queimada, de acordo com a regra dos 9, e aí depois eu trago aquele percentual que eu achei e faço a continha aqui na regra de Parkland. 4 ml de Ringer lactato, por exemplo, vezes a superfície corporal queimada, vezes o peso do paciente. Por exemplo, uma vítima de 70 quilos, com 50% da área corporal queimada, vai ter 4, que é uma constante, vezes 70, vezes 50, né? Vai ser 14.000 ml. Vou dividir isso aqui que eu achei em 2. A primeira metade eu vou infundir nas primeiras 8 horas e a segunda metade eu vou infundir nas 16 horas restantes, ok? Essa fase aqui, que é a fase de hidratação das primeiras 24 horas, né? 16 mais 8, as primeiras 24 horas, vai ser utilizado de fato soluções cristalóides, tá? Evitar o uso de coloide, diurético, drogas vasoativas, usando a reposição com cristalóide. O que é cristalóide, professor? É soro. Soro. Ringer lactato, soro fisiológico, tá certo? E a gente tem aí uma atualização, o Ministério da Saúde diz esses valores, tá? 2 a 4 ml para crianças e adultos. Para idosos portadores de insuficiência renal e insuficiência cardíaca congestiva, 2 a 3. E o ATLS, 10ª edição, ele trouxe que para bebês e crianças até 14 anos, eu vou fazer 3 ml nessa fórmula. Para crianças acima de 14 e adultos, 2 ml nessa fórmula. E para queimadura elétrica, que tem o risco de rabdomiólise, eu vou fazer 4 ml. Condições que classificam a queimadura como grave, segundo o Ministério da Saúde. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, segundo o Ministério da Saúde. Se a queimadura tiver uma extensão, né? Extensão por profundidade, acima de 20% de superfície corporal queimada nos adultos, é grave. Se for acima de 10% nas crianças, é grave. Ok? Primeiro, lembrando aqui para vocês, queimadura de primeiro grau não conta na contagem, na contabilização da extensão da queimadura. Só vai contar segundo e terceiro grau. Primeiro grau não entra. Outra coisa que eu preciso pontuar aqui para vocês, isso aqui é segundo o Ministério da Saúde. Segundo o PHTLS, é 10% para todo mundo. Show? Ok. Idade menor do que 3 anos ou idade acima de 65 anos. Politrauma associado, acabei de falar para vocês, comorbidades associadas, então aquele paciente que tem alguma doença já pré-existente. Diabetes, hipertensão, enfim. Queimadura elétrica ou química, lesão inalatória, queimadura circunferencial, onde é atingida a circunferência do membro, pode ser membro superior, membro inferior e pode ser o tórax. Lembrando que se eu tiver uma queimadura circunferencial em tórax, vai dificultar a expansibilidade, né, da caixa torácica, expansibilidade pulmonar, dificultando a respiração do paciente. Então, aqui pode ser indicada a escarotomia e, em algumas situações, fasciotomia também. Áreas nobres especiais e os órgãos acometidos e queimaduras causadas por violências, maus tratos, tentativa de autoextermínio, dentre outras. E aí você me diz assim, professora, o que é área nobre, professora? Aí eu venho e pá, jogo nos seus peitos. Área nobre é o quê? Ocular,
auricular, face, pescoço, mão, pé, região inguinal, grandes articulações como ombro, quadril, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, região genital, queimaduras profundas que atinjam estruturas profundas como ossos, músculos, tendões, nervos, vasos. Enfim, isso aqui são queimaduras especiais ou áreas nobres, que a gente chama. Saia do meio, pronto, ou áreas nobres que a gente chama, tá certo? É amostrada demais, só pode estar se for aparecendo. E os parâmetros de inclusão nas diferentes categorias, pequeno queimado, médio queimado e grande queimado. Pelo amor de Deus, cuidado com isso aqui, porque existe muita divergência na literatura com relação a isso, tá? Essa divisão de pequeno queimado, médio queimado e grande queimado. Isso aqui eu tirei lá da diretriz de queimadura do Conselho Federal de Medicina da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ok? Então, pequeno queimado, quem é? Que tem queimaduras de primeiro grau, em qualquer porcentagem, ou segundo grau até 5% de superfície corporal queimada e 10% em adultos, tá certo? 5% em criança e 10% em adulto. O médio queimado, quem é, né? Ou moderado? Paciente que tem queimadura de segundo grau de 5 a 15% de superfície corporal queimada em criança e 10 a 20% em adulto. Qualquer queimadura de segundo grau em mão, pé, face, pescoço, axila ou grande articulação. E queimadura de terceiro grau, maior do que 5% em criança e maior do que 10% em adulto, que não envolvam mão, pé, face ou períneo. E o grande queimado, quem é? Paciente que tem queimadura de segundo grau, mais do que 15% em superfície corporal queimada em criança ou no adulto 20%. Queimadura de terceiro grau, maior do que 5% em criança e maior do que 10% em adulto. E segundo e terceiro grau acometendo períneo, terceiro grau atingindo mão, pé, face, pescoço, axila, além de queimaduras elétricas com qualquer acometimento de via aérea, politrauma e paciente com outras comorbidades. Ok? Essa nomenclatura aqui de pequeno queimado, médio queimado e grande queimado. Os tipos de queimadura. Queimadura química. A gente precisa lembrar, né, que pode ser causado por vários produtos químicos. É necessário que a equipe utilize EPI para o atendimento desse paciente, para evitar se contaminar também, tá, com aquele produto químico. E identificar o agente, de preferência, se é um ácido, se é uma base, se é um composto orgânico. Avaliar a concentração desse agente, o volume e duração do contato. Lembre que a queimadura química é uma lesão progressiva, eu preciso remover roupas, retirar excesso de agente, tá? Vou lavar, muito. Agora, se for pó, se o agente for pó, eu removo o pó com um pano seco ou com escova e depois lavo. Água corrente por 30 minutos no mínimo, irrigando exaustivamente os olhos, no caso de queimaduras oculares. Ácido fluorídrico com repercussão sistêmica. Se a queimadura for por ácido fluorídrico com repercussão sistêmica, eu vou aplicar solução de gluconato de cálcio a 10% e veio. Além disso, vou aplicar gluconato de cálcio a 2,5% gel na lesão, friccionando por 20 minutos. Monitorando a dor, obviamente, afinal vou friccionar. Caso não melhore, eu vou infiltrar gluconato de cálcio diluído em soro, na média de 0,5 ml por centímetro quadrado de lesão, da borda para o centro. Ok? Isso aqui é o que recomenda a cartilha do Ministério da Saúde. Queimaduras radioativas. Obviamente, também utilização de EPI apropriado para a equipe. Se necessário, lembrando que a radiação, ela precisa ser afastada o máximo possível, porque para a equipe também não se contaminar. Remover o paciente da fonte de contaminação, irrigar exaustivamente com água e lembrar que os sintomas podem aparecer aí 24 a 48 horas depois do contato, né? As lesões podem aparecer depois de 24 a 48 horas. E o trauma elétrico?
Ideal a gente definir se for uma corrente de alta tensão, corrente contínua ou alternada, vai ser sempre grave, com indicação de internação. Vou avaliar traumas associados, perda de consciência ou PCR, lembrando, né, que o trauma elétrico vai influenciar na atividade elétrica cardíaca também. Avalie a extensão da lesão, passagem de corrente com ponto de entrada e saída e necessidade de escarotomia, principalmente na região do punho. Às vezes a pessoa se queima, né, porque pegou em algum material energizado, né, e aí queima, às vezes queima a mão, o punho, pode ser necessário fazer uma escarotomia aqui nesse caso. Monitorização cardíaca, esse paciente vai necessitar por pelo menos 24 a 48 horas, coleta de CPK e CKMB por conta da lesão das células musculares, tá? E observar mioglobinúria, quase não sai, e estimular a diurese desse paciente, pelo risco, né, de rabdomiólise por conta o material intracelular cai na corrente sanguínea e isso aí vai levar aí um acometimento renal. Mantenha a diurese em torno de 1,5 ml por quilograma por hora ou até o clareamento da urina, justamente por conta desse risco não levar a insuficiência renal desse paciente. Evitar, né? De toda forma. Olha aqui como é que é feita a escarotomia. O tecido fibrosado, né, queimado, ele não tem a elasticidade de uma pele normal, então, às vezes, aquela estrutura ali vai ficar presa. E aí, dá um picote. Aonde? Pode ser no tronco, dessa forma aqui, né, nos membros inferiores, nos dedos, no braço, né, no antebraço, no braço, punho, e aqui é realizado dessa forma aqui. E as queimaduras de vias aéreas, queimaduras de vias aéreas. E as queimaduras de vias aéreas são queimaduras graves, o paciente pode até não ter queimaduras no corpo, mas se ele tiver uma queimadura de via aérea, ele é um paciente grave, sim. Cuidado com queimadura de via aérea. É uma lesão térmica de exposição aguda e uma chama pode causar edema de vias aéreas, levando ao aumento progressivo no volume das mucosas e aumentando a resistência à passagem de ar durante a inalação. Então, fisiopatologia, lembra lá o edema, que eu já expliquei aqui para vocês também, vai causar edema, o paciente não vai conseguir respirar. Tratamento inicial vai ser o quê? Oxigênio a 100% umidificado para todo mundo, todo mundo. Agora, se o paciente der sinais de dificuldade respiratória óbvia, aí a intubação endotraqueal, né? Quando eu falo intubação endotraqueal, eu estou falando de nasotraqueal e orotraqueal, tá? Aí tem que ser uma intubação bem precoce. A intubação endotraqueal é necessária em pacientes com problemas respiratórios agudos, aqueles com maior dificuldade respiratória e aqueles que sofreram queimaduras no rosto e no pescoço, queimadura de face, que eu falei para vocês. Atenção às queimaduras circunferenciais do tronco, que pode restringir movimento e ventilação. E suspeita de lesão inalatória, como é que eu vou suspeitar? Queimadura em ambiente fechado, com acometimento de face, presença de rouquidão, estridor, escarro carbonáceo, dispneia, queimadura de vibrícias e insuficiência respiratória. Cuidado com queimadura de via aérea. E o atendimento do paciente queimado, como é que eu vou fazer? Resumão da tia Ju para vocês. X, A, B, C, D, E, já falei. Vou interromper o processo da queimadura, preciso afastar o paciente do agente que está causando a queimadura. Vou remover as roupas, lembra a queimadura química? Tiro tudo, removo roupa, vou expor a área queimada, vou retirar adereço, piercing, anel, sapato, relógio, prótese, tudo. Vou cobrir com tecido limpo aquela área queimada. Agora, se for face períneo, vou deixar o curativo exposto. Permeabilidade das vias aéreas. Precisa avaliar a permeabilidade das vias aéreas com relação a corpos estranhos, necessidade de aspiração. Já falei também. Fornecer oxigênio umidificado a 100% por máscara.
se houver intoxicação por monóxido de carbono. Por quê? Intoxicação por monóxido de carbono a gente precisa lembrar que essas queimaduras, principalmente em ambientes queimados, queima de papel, queima de plástico, plástico, por exemplo, libera cianeto e pode haver uma intoxicação por cianeto, queima de papel, pode haver também liberação de monóxido de carbono e é muito comum intoxicação por monóxido de carbono. O tratamento para essa intoxicação vai ser oxigênio a 100% por no mínimo 3 horas aí para esse paciente, tá certo? Avaliação da escala de coma de Glasgow. Tô na frente, tô não. Limpar a ferida com água e clorexidina degermante a 2%. Se não tiver, vai ser água e sabão. Professora, tirou isso da onde? Lá da cartilha do Ministério da Saúde, tá? Não tirei das vozes da minha cabeça, não. Acesso venoso periférico calibroso, mesmo em área queimada. Professora, os 2 braços do paciente estão queimados. Acesso nele. Sonda vesical de demora para controlar a diurese do paciente, tá? Para paciente adulto com superfície corporal queimada acima de 20% e criança acima de 10%, cabeceira elevada a 30%, mantém. Lembrar da profilaxia antitetânica para este paciente, o paciente está ali cheio de lesão de continuidade na pele, né? Contato. Vacinação antitetânica, sulfadiazina de prata 1% com antimicrobiano tópico para esse paciente. Queimaduras superficiais podem necessitar de escarotomia, que eu já falei aqui para vocês. Ringer lactato é o cristalóide de preferência para reanimação volêmica desse paciente, reposição volêmica desse paciente. Lembra da regra de Parkland que eu falei para vocês? 4 ml de Ringer lactato, 4 ml vezes superfície corporal queimada vezes o peso do paciente. Vou utilizar o quê? Ringer lactato para fazer essa reposição. Por que, professor, eu posso usar soro não? Pode, mas pelo volume, que pode ser muito grande, o soro pode causar uma acidose hiperclorêmica. Ringer lactato. Ringer lactato já passei. E analgesia vai ser usada de dipirona. Para adultos, de 500 a 1 grama EV e para crianças de 15 a 20 miligramas por quilo de peso EV. Ou a morfina, 1 ml, né? Ou 10 miligramas, diluído em 9 ml de soro fisiológico, administrar 0,5 a 1 miligramas por 10 kg de peso, de peso. Para que eita, que tá enrolada a língua da professora. Para crianças e para adultos. É isso, meu povo. Aqui nós temos para vocês as referências, PHTLS, a cartilha de tratamento de emergências de queimaduras do Ministério da Saúde. A gente tem também os protocolos do SAMU, né, o Manual do SAMU, de Suporte Avançado de Vida, de 2016, e a atuação do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar também foi utilizado. Imagens retiradas do Google, algumas imagens também foram retiradas do PHTLS, tá certo? E é isso, povo de Deus. Quero agradecer muito aqui. Conscientizem-se sobre a questão de evitar queimadura. Queimadura é acidente e pode ser evitado, tá? Cuidado, principalmente com crianças, cuidados na cozinha, para as mulheres, né? Que eu tô falando aqui de dados, que é onde acontece mais. E para os homens, cuidados no trabalho. Cuidado com os nossos idosos, que são as pessoas mais vulneráveis, e principalmente com as crianças. Até a próxima, povo. Tchau!